assunto de hoje vai ser bem importante, que vai ser o seguinte, nós vamos hoje responder a pergunta de por que você ainda não conseguiu a sua primeira vaga com programação. Bom dia, ou boa tarde, boa noite, como diz o nosso querido Moacir, se você estiver vendo a gravação, mas para quem está ao vivo, bom dia. E aí, meu querido Moa, bom dia, meu querido. Bom dia, boa tarde, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui na live, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando através das nossas gravações, seja aí no áudio, seja no vídeo no YouTube, seja no IGTV. Muito obrigado pela sua audiência, né? E a pergunta fatídica, né? Vocês podem ver que nos últimos episódios a gente vem focando muito mais nesse lance da vaga, né? E chegam várias perguntas, né? Chegam várias objeções, né? Tem um livro que chama Do Zero ao Um, do Peter Thiel, se não me engano, do fundador do PayPal. E a base desse livro é justamente esse, né? O caminho mais difícil, o passo mais difícil é do 0 para o 1, né? É você, quando você vai pegar um carro e colocar e sair andando com o carro faz muito mais esforço para sair da inércia e começar a andar do que para se manter andando ou até mesmo acelerar, né? Por isso que a primeira marcha faz muito mais barulho, muito mais força do que a segunda, do que a terceira, do que a quarta. Então, usando essa analogia, né, é para isso que a gente vem trabalhando aqui nos últimos episódios, para desmistificar essa tal dessa primeira vaga, né? Bom, sem mais delongas, vamos começar já com o que interessa, já com a primeira pergunta, que é o seguinte, Renzo, falando sobre esse lance de vaga, né, tal, por que as pessoas demoram tanto para conseguir essa primeira vaga? Pois é, né? E a brincadeira de nerd é o seguinte, né? O demorar, o infinito de demorar é, inclusive, não conseguir, né? E aí é o seguinte, o porquê que as pessoas demoram tanto, na minha opinião? A razão central é medo. Medo, para mim, é a razão central das pessoas não conseguirem a sua vaga. E o que gera esse medo? Primeiro de tudo, é assumir que o caminho até você chegar na primeira vaga, que ele é mais difícil do que ele precisa ser. E dentro desse caminho, nós somos ensinados desde sempre qual que é o caminho normal e padrão para você conseguir a sua vaga de programador. Você seguir no ensino superior. E aí, o que acontece? No ensino superior, normalmente, hoje em dia, você está com alguns cursos que duram 2 anos e meio, mas o que eu conheço, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, 3 anos. Ciência da computação, demora 4 anos. Engenharia de computação, 5 anos. Então, nós estamos falando de um comprometimento grande, de anos. E ainda tem o seguinte, a maioria das pessoas não completam esse curso superior. Eu pesquisei aqui, por acaso, eu sabia que tinha, eu já sabia disso empiricamente, mas eu pesquisei e achei um site aqui do G1. Se tiver curiosidade, está aqui depois o Moita pode até, o Luiz Boldrini pode colocar depois aqui o link, inclusive nessa gravação, um link para o G1 mostrando que a evasão nesses cursos de computação que remetem à tecnologia, a evasão é de 66%. Então, o que quer dizer? De cada 3 pessoas que entram num curso superior desses, 2 não conseguem concluir. Então, quando eu estou falando de 3, 4, 5 anos, na realidade, normalmente, os 3 anos viram 4 ou 5, os 4 anos viram 5 ou 6, e os 5 anos viram 7 ou 8, porque normalmente as pessoas vão repetir algumas matérias, vão ter que repetir algumas, tá? A maioria das pessoas vai ter isso, e algumas sequer vão completar. Então, quando as pessoas vislumbram essa dificuldade e olham, nossa, eu vou passar 3, 4, 5, 6, 7 anos para conseguir me formar, já é o primeiro passo em que ela, às vezes, nem entra no curso. Tanto é que muitas vezes existem a fase, não, se formar em engenharia é muito complicado, né? Então, eu não vou escolher porque é muito difícil, né? Então, para mim, o tamanho dessa missão, o tamanho dessa empreitada, dessa aventura que a pessoa vai ter que passar,
mais esta dificuldade é o que mete muito medo, é o que dá medo, é o que gera medo na pessoa para ela não conseguir. E depois ainda tem vamos pelo caminho lindo e maravilhoso. Não, eu vou conseguir entrar na faculdade, vou conseguir me formar. Qual que é o problema? Depois de formado, vem a frustração com a dificuldade de, às vezes, não conseguir a primeira vaga. Por quê? Porque na grande maioria das faculdades, você não vai ser ensinado a conseguir essa primeira vaga. Tem gente que acha que tem a expectativa de que vai ser, nossa, eu me formei, agora eu tenho um diploma, pronto, todo mundo vai entrar em contato comigo e eu rapidamente vou conseguir a minha primeira vaga. E aí, quando a pessoa se depara com a realidade do mercado, ela vai ver que a realidade é diferente. E aí, qual que é a questão? Por que que existe uma expectativa alta com relação a esse mercado? Muita gente sabe e ouve que no mercado de programação existe uma alta demanda por profissionais e que eles recebem altos salários. Isso é verdade? Sim, é verdade. Mas isso é verdade para quem já tem experiência no mercado, né? O nosso grande amigo Henrique Bastos criou um termo que eu acho fenomenal, que ele falou, olha, na área de TI existe o chamado Vale das Sombras, que é justamente esse início de carreira, principalmente a primeira vaga, que é a mais difícil, conforme o querido Moacir já começou aqui citando, inclusive, livro, que, inclusive, para essa primeira vaga é o vale mais difícil. Aqui não há falta de profissionais. Aqui existe muita gente querendo a sua primeira vaga. Então, para a sua primeira vaga, esse mercado não é uma realidade. Então, você precisa aprender como o mercado funciona, e potencialmente você pode seguir por caminhos que não sejam o da faculdade. Por quê? Porque o da faculdade vai demorar mais, não vai te preparar para o que o mercado realmente precisa, então você não vai ter um estudo focado, e por conta disso a maioria acaba tendo medo, desistindo pelo caminho, ou às vezes até se formando, mas não conseguindo a sua primeira vaga. Acho que eu falei bastante aí dessa vez, mas porque o tema para mim é muito importante para você que está aí do outro lado. Diga aí, meu querido Moa. É isso, né? O Duber Gonzoni acabou de comentar, ele fez um comentário perfeito que antecipa a minha fala, que ele comentou o seguinte: para mim complica tendo 2 focos simultâneos. Faço mestrado, que demanda tempo e cérebro, e acabo deixando a construção da carreira dev muito lenta. Tem que ter como foco principal na vida para conseguir uma vaga. É exatamente esse o meu ponto, né? Existe uma confusão muito grande, né? E acho que isso está incrustado no imaginário brasileiro, né? A tendência do povo brasileiro é uma tendência muito não empreendedora, vamos dizer assim, né? A gente não tem esse ímpeto de ir lá e resolver a parada e tipo, aquele lance americano do self-made man, né? O brasileiro, ele tem muito lance de tipo, puta, sempre vai ter uma instituição me resguardando, né? Seja o governo, seja o presidente, ou seja a faculdade, né? Então, no imaginário do brasileiro, você entrou na faculdade e a própria faculdade vai se responsabilizar por te dar um emprego, né? Ou você imagina que você vai aprender lá dentro a conseguir a sua primeira oportunidade, sua primeira vaga, ou você acredita que, sei lá, que só o nome da faculdade já vai fazer com que você consiga a sua primeira vaga, né? Então, porra, quando eu estava no ensino médio, o lance era, não, qual vestibular você vai prestar? Eu vou prestar USP, UFSCar, Unesp e várias faculdades públicas, federais, né? Para eu poder ter o nome da faculdade e assim eu serei contratado por uma grande multinacional, tal, não sei o quê. E, cara, isso até fazia sentido, sei lá, nos anos 80, anos 90, né? Eu tava até conversando com um tio meu esse fim de semana sobre isso, né? De tipo, o quanto que é diferente, né? A mentalidade. A gente tava falando de um assunto nada a ver, que era comprar ou alugar uma casa, né? E o quanto que as pessoas de hoje, né, os jovens de hoje, vivem com a mentalidade dos nossos pais dos anos 80.
E sendo que a economia dos anos 80, os anos 90, era uma economia muito mais vertical, né? Ou você estava na base, ou você estava no topo, né? Era difícil ter esse meio termo que existe hoje, né? Hoje em dia você tem algo muito mais planificado, né? E isso resulta como que eu posso dizer? Isso resulta em como a gente pensa economicamente, né? O emprego a busca da primeira vaga ainda assim é uma questão relativamente econômica, né? Então, enfim, estou abrindo uma tangente muito grande aqui, mas o meu ponto é, você tem que alinhar objetivos. A faculdade, ela não está preparada para te dar, ela não vai te dar skills, não vai te dar conhecimento para você conseguir a sua primeira vaga. Isso é um fato. Se tiver faculdade que prepare isso, por favor, mandem aqui no nosso direct que a gente vai começar a indicar essa faculdade, porque os skills que a faculdade ela te prepara para executar a demanda, não para conseguir, não para aprender a conquistar a demanda a ser executada, né? Vamos colocar assim. Então, o grande problema da demora de você conseguir a primeira vaga é justamente essa falta de alinhamento no objetivo que você quer, né? Então, eu quero buscar a minha primeira vaga. Eu preciso aprender uma cacetada de linguagens? Esse é o caminho? Esse é o melhor caminho? Não sei, você entendeu? Vou até segurar um pouquinho a língua aqui para não adiantar a pauta, mas o ponto é, demora por causa da falta de foco, do medo que o Renzo falou, de, o cara olha e já fala assim, 4, 5, 6 anos, mas ao mesmo tempo demora porque o cara não tá com aquele objetivo, a faculdade não tem esse objetivo, né? A gente já entrou várias vezes nessa discussão, né? É recorrente isso aqui. A universidade, né? O objetivo da universidade é te trazer conhecimentos universais, né? E se você for levar ao pé da letra. E isso vai de encontro direto com a objetividade que você tem ao conquistar a sua primeira vaga, né? Enfim, eu acho que o grande problema é o alinhamento de objetivo, né? O cara vai para a faculdade e a faculdade não tem como objetivo primário, acho que nem secundário, terciário, sei lá, conseguir te trazer essa primeira vaga. Então, com o objetivo desalinhado, fica muito mais lento. Essa é a causa da demora, na minha opinião, entendeu? Bom, falei demais aqui também. Antes de ir para a próxima pergunta, Renzo, para a gente seguir o nosso papo, eu quero só fazer um convite aqui para o nosso ouvinte. Para você que estiver ouvindo ao vivo, você dá um like aí, dá um joinha aí na nossa live, que isso vai mexer com os algoritmos aí da ferramenta e vai poder indicar para mais pessoas, né? E também clica no aviãozinho aqui, compartilha essa live com 5 amigos seus. Clica no botãozinho ali, faz 1, 2, 3, 4, 5, clica, compartilha, porque isso vai ajudar bastante a gente aí a poder espalhar a palavra, né? E se você estiver ouvindo no Deezer, no Spotify, no YouTube, alguma coisa assim, na gravação, né? Bate um clique, começou a pular os coraçãozinhos aqui. Você bate um print e compartilha no seu stories, né? Falando o que você achou, o que você acha, você concorda, você discorda, compartilha com a gente, marca @RenzoProBR, @MoacirModa e marca aí que a gente vai compartilhar e vai dar continuidade nessa discussão, né? Bom, beleza. Por enquanto, recadinhos dados, né? Vamos falar mais um pouco de faculdade, depois eu volto com isso. Beleza, Renzo. Se demora muito, a gente já sabe alguns motivos para que demorem muito a conquista dessa primeira vaga, né? Então, me responde, como que eu consigo a primeira vaga rápido? Perfeito, meu querido Moacir. Então é o seguinte, a gente já sabe a dificuldade do caminho tradicional. E aqui, aproveitando, nosso querido monitor, o Alisson, colocou aqui, quer dizer que eu não vou usar Java Server Faces que aprendi na faculdade, né? E aqui veio o nosso aluno também, o Vitor Augusto, falou, cursei Engenharia da Computação por 3 anos, depois larguei. Nesse tempo, nunca me ensinaram Git e GitHub, que é o básico para qualquer projeto de software.
né? Então, é sobre isso que a gente está falando. Se o estudo na faculdade, né, tem essa dificuldade, vai gerar medo e é desfocado, será que existe uma alternativa? E foi essa minha pergunta que eu já me fiz no passado e eu fui tentar uma alternativa diferente. O que eu fiz? Será que dá para a gente focar em estudar o que o mercado precisa? E aí fazer um caminho só com o mercado precisa para você conseguir a sua primeira vaga? Né? Então, na minha opinião, este caminho existe não só na minha opinião, né? Porque eu coloquei em prática, mais do que opinião, eu coloquei em prática com o curso, que justamente o Alisson tá lá, o Vitor tá lá, tem uma galera lá no nosso bootcamp, que já conseguiu a sua vaga em questão de 4 meses, é o nosso recorde agora. Em 4 meses a pessoa conseguiu a vaga dela. Tem a Val que conseguiu, foi o Guilherme Martins. A Val em 5 meses conseguiu a vaga dela. O Isaac em 7 meses conseguiu a vaga dele, saindo de antropologia para programação. Então, o que é esse caminho mais curto? Tá? O que é esse caminho mais curto? É justamente você, o que é focar? É cortar o que é desnecessário para você atingir o seu objetivo. Então você vai estudar baseado no mercado e vai cortar um monte de coisa. Qual é a primeira técnica para você cortar um monte de matéria inútil para se estudar? Primeiro de tudo, a área de programação, ela é vasta, então existem várias grandes áreas. Normalmente eu costumo falar, você tem a área de ciência de dados, que inclusive a área de ciências é uma área grande, eu separaria na parte de análise de dados, que é a que a turma costuma chamar de ciências de dados. Você ainda teria a parte de engenharia de dados, que é quem acessa esses dados e faz uma preparação para a análise. Então, análise de dados, engenharia de dados. Depois você tem uma grande área que eu vou colocar aqui como a móvel. Desktop existe, mas está cada vez... diria que cada vez menos. Eu diria que a programação móvel para celular tomou o seu lugar, então é outra grande área, programação móvel para celulares. E depois, na parte de programação web, você tem 3 grandes áreas. A área de operações, que é quem mantém toda a infraestrutura funcional para um website, uma aplicação web rodar. Depois você tem a parte da visualização do seu site, que normalmente é o que a gente chama de front-end. Você vai ter que aprender um front-end. E, por fim, você tem a parte de programação de back-end, que é quem vai determinar as regras lá no nosso servidor. Boa? Tá rolando alguma batida aí, cabelosa. Pois é, eu tô tentando esconder aqui. E voltando. Então, existem essas grandes áreas. Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Diferente de um estudo universal, que você vai ter em uma universidade, você vai cortar e vai escolher só uma área. Então, por exemplo, vou escolher back-end. Depois que você escolhe a área, não, gostei dessa área de back-end, você vai, de novo, focar. Então, existem várias linguagens que atendem, que resolvem o problema de programação no back-end. PHP, JavaScript, Elixir, Go e Python. O que você vai fazer? Vai escolher só uma dessas. Renzo, e como é que eu escolho? Dá uma olhada em cada uma dessas áreas e essas linguagens, dá uma olhada na que você gostou mais e vai nela. Ponto. Aí escolhi uma área, back-end, e escolhi uma linguagem Python, porque o pessoal falou que é muito poderosa e é fácil de aprender. Então, beleza, fiz essa escolha. Depois, como eu escolhi a área de back-end, eu vou escolher uma e só uma ferramenta que resolva uns problemas comuns desta área de back-end, que na área de tecnologia nós chamamos esse tipo de ferramenta de framework, né? Que basicamente é um conjunto de passos e ferramentas para te ajudar a cumprir a sua tarefa. Então, por exemplo, se for no Python, sempre indico o Django para a galera. Por quê? Porque é uma ferramenta completa que já traz várias decisões tomadas que, normalmente, essas decisões vão ser melhores que as decisões que um iniciante vai tomar se ele fosse construir uma aplicação web do zero. Então, você escolhe uma área, uma linguagem e um framework. E só de fazer isso, você já vai eliminar um monte de coisa que você vai ter que estudar. Então, você não vai aprender 4 linguagens de programação, que é o que se aprendia aqui no curso superior de análise e desenvolvimento da FATEC, onde eu dei aula, tá? Então, você vai focar. Depois, é você entender como o mercado funciona. Você não vai, depois que terminar um curso, seja ele online, a faculdade, não vai vir uma empresa e vai falar, pelo amor de Deus, trabalhe aqui para mim. Não vai ser isso que vai acontecer. O que vai acontecer? Quando você está fazendo um processo seletivo, você tem que entender que esse processo funciona igualzinho o processo de vendas.
Quer dizer, um vendedor de roupa que está lá no shopping, ele não espera que toda pessoa que pare para ver a vitrine, que ele faça uma compra. Ele sabe que existe um processo. Vai existir 100 pessoas que vão olhar a vitrine da loja. Dessas 100 pessoas, 50 vão entrar na loja para olhar mais de perto as roupas. Dessas 50, 20 vão perguntar ao vendedor mais detalhes sobre o produto que ela está almejando. Dessas 20, 10 vão perguntar sobre as formas de pagamento. E dessas 10, apenas uma vai comprar. E aí, o que o vendedor faz? Ele não fica triste quando ele entra, a primeira pessoa entrou, ele conversou e a pessoa não comprou. Ele fala, não, eu sei que é o funil, né? Dessas 50 pessoas, dessas 100 que olharam, são 50 que vão entrar, né? Vão ser as 20 que vão perguntar detalhes, vão ser 10 que vão perguntar a forma de pagamento, só uma vai vender. Então, quando entra uma pessoa que ele fala, não, só falta aqui mais 49 pessoas entrarem pela porta para eu conseguir realizar minha venda. E é óbvio que esse não é um processo passivo que o vendedor fica simplesmente esperando. Não, ele faz experimentos e melhora o processo de venda dele no caminho. Quer dizer, o que eu mudo na minha vitrine para entrarem mais pessoas dentro da minha loja? O que é que eu mudo aqui no formato do meu detalhamento dos meus produtos que vai aumentar o interesse das pessoas em saber mais detalhes sobre a roupa? De repente colocar o formato do pano, a forma de confecção, contar uma história. Depois, quando as pessoas vêm me perguntar detalhes, qual é o discurso que eu faço para aumentar a chance dessa pessoa comprar? E depois, nas formas de pagamento, como é que eu facilito e eu utilizo as melhores formas de pagamento para essa pessoa comprar. Então, dessa mesma forma, tem que ser o seu pensamento na hora da vaga. Você não vai fazer processo para uma empresa. Você vai fazer processo para 100 empresas. Ou, você vai fazer processo, você vai mandar o currículo para 100 empresas. Quando você manda o currículo, inclusive é o processo mais ineficiente, somente mais 50 vão te responder. Então, dessas 50 que te responderem, somente umas 20 vão te chamar para a primeira fase, que é a conversa com o RH. Depois, com a conversa do RH, somente umas 10 vão prosseguir para a fase de entrevista técnica. E depois da fase de entrevista técnica, onde você tem a oportunidade de mostrar as suas habilidades, somente 2 ou 3 vão te mandar uma oportunidade. Então, sabendo disso, o que você vai fazer? Você vai começar a fazer vários processos seletivos e não vai ficar parado durante esses processos. Você vai, sempre que você não passar, você vai perguntar, olha só, eu dediquei tempo para fazer esse processo seletivo da sua empresa. Será que você agora pode dedicar 5 minutos para me dar um feedback dizendo o que faltou para eu conseguir essa vaga? E aí, de repente, você fez lá um curso para back-end, Python e Django, a pessoa fala, olha, gostei muito dos seus conhecimentos de Django, mas aqui a gente trabalha com API, então você precisa estudar API. Então você anota API, vai para o próximo, estuda a API, vai para o próximo processo seletivo. Chega no próximo processo seletivo, não passou, você pergunta o que faltou. Ele falou, olha, você tem um conhecimento de Django, você sabe construir API, mas aqui nós utilizamos uma ferramenta que se chama DRF para construir APIs. Aí você anota, DRF, tem que estudar isso aqui, você estuda o DRF. E você faz esse processo contínuo, num processo que a gente chama de, você vai levar 49 nãos até conseguir o seu sim. E se você fizer isso nesse processo de melhora contínua, fatalmente você vai conseguir a sua primeira vaga. E aí você, obviamente, pode fazer a mesma coisa que o vendedor faz. Você vai melhorar as chances de você ser contratado. Como? Em vez de como você, de repente, pode ser que você não tenha um certificado, se você já tiver um certificado da faculdade, maravilha, use o certificado, mas se você não tiver, você tem que seguir outras vias. E mesmo as pessoas que têm a faculdade podem também aumentar as suas chances se seguirem outras vias de atração e aumento da probabilidade de serem contratados. Fazendo o quê? Montando um portfólio. O que é um portfólio? É a prova cabal de que você sabe construir um projeto. Como é que você faz isso? Nosso amigo aqui, Vitor, já falou. GitHub, coloque o seu projeto lá aberto. Você está lá com os planos, com toda a codificação, você está com o capô do seu carro aberto mostrando como é que o motor funciona. De preferência, publique esse projeto, porque aí é melhor ainda, você está mostrando o carro andando, você está falando, ó, tá aqui o motor e tá aqui ele andando, então acesse esse link para você ver o site funcionando. Um portfólio vale muito mais como prova de conhecimento do que um simples certificado, ainda mais se esse certificado vem de uma Unisquina da vida, tá? E também você vai investir na construção da sua rede de contatos, aproveitando que o nosso querido Alisson está aqui.
que o Alisson faz? Se você entrar hoje no grupo do Telegram, da Django Brasil, fatalmente você vai ver o Alisson respondendo uma pergunta lá. E o que ele fez? Já durante a faculdade, lá no segundo ano dele, ele já vinha respondendo as perguntas, então ele já vinha construindo uma reputação. Então, nesse processo de aprendizado, ele entra na comunidade, ele obtém a ajuda da comunidade com as suas próprias dúvidas inicialmente, e depois que ele estuda e já está num certo nível, ele começa a responder as perguntas. Isso é bom por quê? Porque ele valida, condensa e aprende na realidade o que ele estava só estudando em teoria, mas ao responder os outros, ele se aprofunda ainda mais, e mais do que isso, ele acaba criando ali uma rede de contatos. E é justamente através dessa rede que o Alisson foi contratado, e é essa rede que eu sempre utilizei também para ser contratado. Durante toda a minha carreira, só teve uma vez que eu fiz um processo seletivo e entrei na empresa depois desse processo seletivo. Eu já fiz vários processos seletivos e passei nesses processos, mas somente em uma ocasião eu fui realmente trabalhar dessa forma. Todas as outras foram através da rede de contatos. E é assim, construindo o seu portfólio e rede de contatos, que você vai aumentar as suas chances de ser contratado. Tenha você diploma ou não. Então, acho que é isso. Hoje eu tô inspirado, Moacir. Hoje eu tô inspirado. E aí, meu querido? Eu concordo. E eu tenho alguns pontos aqui a acrescentar, que é o seguinte, né? Quando a gente compara a faculdade com... Quando a gente compara a faculdade com o mercado, com o trabalho em si, né? A gente precisa ter uma coisa que é importante de se entender, que é o seguinte: a teoria, ela vem depois da prática, ela não vem antes da prática, né? Então, o melhor caminho para você seguir sempre é você primeiro aprender a fazer. E como que você aprende a fazer, né? Como que você faz cada vez melhor? Você pratica, né? Você aprende e pratica, aprende e pratica, aprende e pratica. Primeiro você aprende a fazer e depois você entende o que você está fazendo, né? Então eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu estava refletindo, eu aprendi a programar assim. Quando eu tinha 15 anos de idade, 14, 15 lá, eu ganhei um computador do meu pai, aí eu, fuçando, né, mexendo e tal, sempre gostei bastante de ficar... olhar, entender como é que funcionava, né? Que sistemas, né? Eu era moleque, eu ficava fazendo súmula dos campeonatos de botão que a gente participava e tal. Era uma criança meio doida. E isso me fez ter interesse em programação, né? E com 15 anos, meu pai me imprimiu uma apostila de PHP e eu comecei a copiar os códigos que tinha lá, né? E copiando, e eu não entendia nada do que eu tava fazendo, só que eu rodava depois lá eu entrava lá no servidor, rodava o Apache, entrava no servidor na internet e tava funcionando o que eu tava fazendo, eu escrevia o nome e aparecia meu nome lá e tal, e eu falava, caramba, tá funcionando. Então, tipo assim, mais importante do que você saber do que você tá fazendo é fazer, você entendeu? Porque no fim das contas, o que vale, o que tem valor, o que é tangível, é o que foi feito, não o que foi explicado, não o que foi teorizado. Você saber o que você está fazendo só é importante para você para você ter mais controle do que fazer. Porque o que vai acontecer? Quando você não sabe o que você está fazendo, você vai fazer muita coisa errada até fazer a coisa certa. Quando você sabe o que você está fazendo, você já está chegando num patamar de pensar antes e poupar esforço para já ir direto na coisa certa, né? Mas uma coisa por vez. Então, se você está começando, não tem porquê você querer saber tudo. Você não vai conseguir saber tudo. Ah, mas a faculdade, ela te dá fundamento. Sim, ela te dá fundamento. Isso é importante? Isso é importante. Eu já senti várias vezes que, por eu não ter o fundamento, eu dava uma patinada muito maior que os meus amigos. Mas a questão é, você primeiro precisa aprender o fundamento ou você primeiro precisa aprender a praticar? A tirar do papel, você entendeu? Se a gente for fazer uma analogia com esporte, né? Eu comecei a fazer um esporte novo faz um mês mais ou menos, futebol. E, cara, o fundamento, já joguei futebol há muito tempo,
eu falava, pô, vou tirar de letra, né? E o fundamento é completamente diferente. O domínio do futebol tem que ser para cima, com o peito. O domínio do pé, você tem que dominar a bola para cima. No futebol você domina para baixo, né? Tal. Cara, aí, se você fosse seguir a analogia da faculdade, né? Eu ia ter que ficar 1 ano só fazendo o fundamento, toca, passa, peito, passa, cabeça, passa, e não ia jogar nunca. E aí o professor virou e falou assim, não, você tem que jogar, porra. Então, um pouquinho de fundamento, um pouquinho de jogo. Um pouquinho de fundamento, um pouquinho de jogo. Por quê? Porque o fundamento, ele só é útil no jogo. Você entendeu? Quando a gente volta aqui para programação, usando essa analogia, você saber os fundamentos da programação, ela é só útil se você for programar. E como que você programa? Programando, você entendeu? E qual que é a melhor oportunidade para você aprender? No seu trabalho. Porra, beleza, resolver desafio na internet tem o seu valor, fazer toy projects, né, que são os projetos, a gente até falou disso na semana passada, são interessantes para você praticar, mas tudo isso é gambiarra porque você ainda não tem oportunidade real. Então, a melhor forma de você aprender é com projetos reais. E como que você consegue projetos reais? Na faculdade. Na faculdade. Não é na faculdade. No primeiro trabalho. Você entendeu? Olha o ato falho aí, olha o ato falho. Ato falho. Na sua primeira vaga. Você entendeu? Então, todo esse... o importante, né? Por exemplo, se a gente for ver os vídeos do Akita, ele fala, não, você tem que saber o fundamento, um programador de verdade, ele é o cara que vai e sabe e consegue otimizar a programação e não precisa ficar colocando mais máquina para poder compensar a falta de otimização do algoritmo dele. Concordo 100% com ele, mas a gente está falando de momentos distintos. Isso vale para o cara que já está há 5, 6 anos no mercado, que já sabe o que que já tem experiência prática no que tá fazendo e sente que pode até ter buscado a faculdade depois, né, amor? Conseguiu a vaga e se sentiu falta, vai lá e faz a faculdade. Exatamente, era nesse ponto que eu ia chegar. Esse conhecimento universalizado, né, que a faculdade vai trazer para você, ele vai ser muito mais útil quando você tiver já no seu imaginário onde isso vai ser aplicado na prática. Você entendeu? Sim. Porque o cara chegou num limite que ele fala assim, puta, as minhas soluções já não estão legais, eu não estou conseguindo esse nível de otimização que esse desafio necessita, que esse desafio que eu tenho para resolver necessita. Então, cara, vou buscar um fundamento agora. E aí você faz o caminho inverso. Ao invés de você fazer a faculdade para conseguir a sua primeira vaga, você consegue a sua primeira vaga, reconhece as suas deficiências e, reconhecendo essas suas deficiências, você vai buscar por uma especialização. Não especialização no termo de mercado, né? Mas uma especialização de fundamentos, né? Você vai entender, tipo... Cara, não sei se isso é um mérito ou se isso é um demérito, mas o ponto eu não sei, por exemplo, fazer busca binária. E eu sou um programador de 10 anos. Pode até ser o caso que eu sei fazer. Se alguém me der o problema, pode até ser que com lógica eu chegue nessa solução. Mas eu nunca parei para fazer busca binária. Tava vendo as pautas lá do supercurso de estrutura de dados. O problema de torre de Hanoi. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. E eu programei 10 anos da minha vida. E tenho soluções, tenho clientes de startup que eu que fiz a base de todo o core da startup que está rodando hoje há mais de 2 anos, já faturaram mais de R$1 milhão com o que eu fiz sem ter essa base, esse fundamento tão grande. Não sei se isso é um mérito ou se isso é um demérito, tá? Não estou falando que você tem que fazer o meu caminho, até porque eu não sou um programador especialista, eu sou muito mais generalista, eu já estou em outras áreas hoje em dia também, mas o ponto se você está pensando em faculdade como vaga e vaga como dinheiro, né, que é a primeira necessidade básica do ser humano, é poder se sustentar, você não precisa fazer esse caminho, você tem caminhos muito mais curtos, muito mais rápidos, muito mais simples de serem feitos, que você, ao invés de ser eficiente, que é fazer da melhor forma possível, você se torna muito mais eficaz, que é fazer o que precisa ser feito, fazer o caminho mais curto para você resolver o problema. Então,
Eu acho que é mais ou menos isso, né? E mais um ponto aqui que eu anotei, que você falou de certificado, né? A gente até teve um problema com certificado e tal, né? Enfim, mas não cabe entrar no assunto. Mas o ponto né? Tem muita gente que pede certificado. Muita gente, certificado. E beleza, o pessoal tá pedindo, a gente disponibiliza o certificado, meio que a contragosto, tá? Eu acho que eu vou conseguir convencer os meus parceiros de negócio ainda a abolir esse certificado, porque... Enfim, por causa desse motivo que eu vou explicar agora, né? Por que existe essa cultura do certificado, né? Principalmente no Brasil? Antigamente, você não tinha... Antigamente, que eu digo, sei lá, 10, 15 anos atrás, vou colocar 15, vai. Você não tinha 20, 30, você não tinha essa agilidade de comunicação que a internet trouxe pra gente, né? Você não tinha a documentação que a internet trouxe pra gente. Então... Como que você atestava que uma pessoa sabia o que ela estava dizendo que ela sabia? Você tinha o certificado para isso. Então vinha uma instituição e falava assim, olha, essa instituição super renomada tem uma prova super difícil de ser feita, super detalhada, tal, que você precisa estudar muito. Então, ao passar nessa prova e tirar esse certificado... a gente deduz que se a pessoa tem conhecimento suficiente para passar naquela prova, ou naquela faculdade, ou o que for, ela tem conhecimento suficiente para exercer a função dela aqui na minha empresa. E aí o certificado servia para isso. Hoje em dia, você tem formas muito melhores, muito mais acuradas e muito mais descentralizadas para conseguir esse certificado, não, né? Para conseguir a certificação de que a pessoa está apta a exercer o que ela diz saber exercer, vamos colocar assim, né? Então, que é o quê? GitHub aberto, LinkedIn com recomendações das pessoas, de quem já trabalhou com você, blogs, post-blogs, com você explicando a sua trajetória, não precisa nem ser post-blog, stories de Instagram, compartilhando a sua jornada. E esse dia a dia, ele atesta muito mais do que um certificado hoje em dia. Você entendeu? Então, o objetivo do certificado é esse. Beleza, você vai lá, coloca no seu LinkedIn, terminei o curso tal, não sei o quê. Isso tem valor. Não estou falando que não tenha valor. Mas, se você pegar o bolo de, tipo, quais são as características mais importantes que fazem eu conseguir a minha primeira vaga. O certificado, com certeza, não está nas mais prioritárias, você entendeu? Eu acho que uma presença online, uma documentação do que você faz, um GitHub aberto, commits bem feitos num GitHub, né, explicando o que você fez, por que você fez, isso sim traz muito mais... isso sim certifica muito mais a sua capacidade de exercer a programação, né? Nem gosto de falar assim, da impressão da profissão, tá? A sua capacidade de programar. Então, esses eram os pontos que eu tinha a acrescentar para você conseguir a sua vaga rápido. Você tem algum comentário a tecer sobre esses pontos que eu mencionei? É isso, a gente sempre tinha que trazer alguém com a opinião contrária, né, Moa? Porque eu acho que a gente tá muito... Eu só acho o seguinte, né? O único comentário que eu tinha, e aí parte brincadeira ou não, Moa, é só fazer o curso de superestruturas lá que, ó, já vai resolver. E até isso eu fui resolver, que eu falei, ó, o pessoal tava falando lá no curso, putz, eu tô sentindo falta dessa base de faculdade. Eu falei, ó, tem um curso para fazer. Eu falei, quer saber? Vamos então pegar a parte que é importante da faculdade, a gente traz e coloca aqui. Tô colocando lá, já vamos pro 5º capítulo essa semana. Então, ainda tem tempo, Moa. Tá o cursinho todo dia, quinta-feira, às 19h05 da noite. O nosso objetivo é tirar todos os motivos possíveis para uma pessoa fazer faculdade para conseguir a sua primeira vaga. Até o Vitor Augusto comentou aqui, né? Por isso a aba certificados no LinkedIn fica lá embaixo da página e as atividades no topo. É exatamente isso. Entendeu? Bom, beleza. A gente já sabe
por que demora, a gente já sabe como conseguir a sua primeira vaga rápido, mas tem muita gente que pergunta pra gente, né? Tipo, puta, tá, beleza, mas eu já trabalho na área de programação, eu já trabalho na área de tecnologia, mas eu ainda não trabalho na área de programação. Então, a pergunta que eu te faço, Renzo, é o seguinte: quem já trabalha com tecnologia pode migrar para a área de programação? Essa daí tá fácil demais. Depois do que eu já falei aqui antes, já tinha até adiantado aqui um pouco da pauta. O que acontece? Resposta curta e grossa. Sim, e eu vou dizer ainda, é muito possível. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu fui fazer esse experimento de tentar um caminho mais curto, eu vi pessoas de diversas áreas fazendo essa transição que eu já mencionei. Então eu mencionei aqui, ó, o querido Isaac, que era antropólogo e fez a sua transição para a área de tecnologia em 7 meses. Teve a Val, que era engenheira de produção com ênfase em engenharia civil. Também não sabia nada de programação. Ela sabia ainda menos que o Isaac, porque o Isaac ainda mexia com Linux. A Val não. 5 meses para conseguir a sua vaga. Professor de filosofia foi lá e conseguiu a sua vaga. Terapeuta de cinesiologia, nosso querido Serginho, está agora trabalhando com tecnologia. Então, essas pessoas que vêm de áreas tão distintas, se elas conseguem esses resultados, obviamente que quando aplicando e executando, eu não vou dizer que é fácil, tá? E eu quero deixar aqui esse ponto muito importante. Eu não estou dizendo que é fácil esse caminho alternativo que eu estou propondo. Eu estou dizendo que ele é mais curto e mais simples. Ele é menos difícil, tá? Então não quero dizer que é fácil. Mas se essas pessoas conseguiram, sem ter conhecimento nenhum na área, obviamente que para você que já trabalha em uma área afim, que já tem muita afinidade com software, para você é muito mais fácil. Então, se você trabalha como sysadmin, você já conhece Linux normalmente, já sabe os comandos, você inclusive já programa, porque quando você está lá no terminal, o que você está fazendo é programar. Então, você já conhece essa base. Você muitas vezes já conhece lógica de programação por conta disso. Se você trabalha com suporte, você já tem muito conhecimento sobre usabilidade, sobre qual é o resultado que um software deve produzir. E isso acaba já te ajudando a ter uma visibilidade maior sobre o trabalho que você vai exercer. E, sendo assim, e se normalmente você ainda tiver algum conceito e prática, principalmente quando eu tô falando de sysadmin que já coda ali no terminal, para você vai ser, obviamente, muito mais fácil essa transição, né? E aí, por que fazer essa transição? Porque justamente é nessa área de programação que estão as oportunidades com maior chance de avanço em carreira, de aumento salarial, e às vezes até porque você gosta de programar e você quer trabalhar com tecnologia, mas às vezes está preso no quê? No que eu falei lá no início desse episódio. Tá preso no medo porque você acha que vai ter que encarar uma faculdade, porque você acha que vai ser muito complexo o caminho, e não vai ser tão difícil quanto você espera, né? Então, essas são as pessoas, na minha experiência de agora dando aula. Cara, eu já tenho que começar a refazer as contas, moço. Sei lá, acho que eu já tô dando aula há 8 anos, pelo menos online 8 anos, se for pegar desde que eu tô dando aula desde 2010 a 11 anos, essas são as pessoas que conseguem fazer as transições mais rápidas. E aqui tem um exemplo do aluno que tá aqui, que é o Vitor, o Vitor, que estava aqui falando com a gente. O Vitor sabe tudo de Linux. Cara, ele chegou no curso agora, era para eles começarem o terceiro curso, que é o curso onde eles chegam no Django, e o menino já tá lá quase na metade do curso. Por quê? Porque ele já tem muito de ferramental que ele trouxe com o conhecimento dele de Linux. Então, para você que já está trabalhando nessa área de tecnologia, com certeza sua transição não só é possível, como vai ser muito mais suave que para aquelas pessoas que vão começar do zero. Mas se mesmo as pessoas do zero conseguem, imagine você. Beleza, isso, meu querido Moa? E também é o seguinte, né? As áreas correlatas, você vai trazer a experiência dessas áreas para a sua cabeça de programador. Então, imagina, por exemplo, uma pessoa que trabalha no suporte.
uma pessoa que trabalha no suporte, para ela migrar para programação, geralmente esse movimento é relativamente meio comum, né, nas empresas. O cara trabalha no suporte do produto e ele acaba, depois de um tempo, entrando no time de desenvolvimento. Na Buser temos duas pessoas que fizeram essa migração. É muito comum. Por que essa migração é comum? Porque o cara, ele já vai vir com o outro lado do cliente, porque o software ele não é feito para você programar. Tem muito desenvolvedor, principalmente os mais iniciantes, eles imaginam que o software é simplesmente uma desculpa para eles ficarem brincando com o Lego do Python, com o Lego do desenvolvimento. O usuário atrapalha, né? Se não fosse usuário, meu software era perfeito. Aquele meme, né? De tipo, que o usuário, você faz uma coisa, o usuário faz alguma coisa completamente diferente e o programador põe a culpa no usuário. Não, a culpa é sua. O programador, ele tem que servir o usuário. Se o usuário não está sabendo usar o software, é porque você não soube ler o usuário direito, não soube entender a demanda do usuário, né? Então, esse movimento do suporte para o desenvolvimento, ele é muito comum porque o cara vem com uma bagagem absurda, o cara vai vir com todas as reclamações, o cara vai vir e falar assim, puta, esse módulo aqui, ele sempre dá problema, porque o cara, ele fica puto que ele precisa, sei lá, preencher o endereço e depois o CEP, sendo que se ele preenchesse o CEP antes, o endereço já seria preenchido automaticamente, então tem sempre erro aqui. Ou então, o cara vai escrever no campo lá o e-mail dele e o e-mail vai com letra maiúscula, porque o celular sempre coloca a letra maiúscula no primeiro texto. Precisa nem ir longe, ó, aqui, demanda que veio do suporte. Gente, os motoristas de ônibus não possuem e-mail, então eles estão colocando o e-mail da esposa na hora de fazer o cadastro, e aí na hora de recuperar a senha não consegue. Será que tem uma forma diferente? Porque o motorista não tem e-mail, é uma realidade do cliente que é atendido, né? É isso, e essa demanda só vai ser entendida no suporte, então você vai trazer a sua bagagem para a programação. O cara de redes é a mesma coisa. Um cara de redes, por exemplo, eu fiz o caminho inverso, né? Quando eu trabalhava eu trabalhava com programação web, aí eu fui para uma empresa desenvolver software embarcado. Puta, mundo novo, completamente diferente e tal, né? Eu trazia muita coisa da web e eu aprendi muita coisa no embarcado que eu usei depois em outros softwares. Aprendi como funcionava um pacote de dados, um pacote de TCP/IP, o protocolo TCP/IP. Baixo nível, tal. O cara de rede, ele vai conseguir trazer isso para programação, porque o cara vai olhar e falar assim, porra, eu sei como funciona um protocolo HTTP, por exemplo. E a gente vai fazer uma API aqui. Porra, eu não vou mandar essa cacetada de informação nessa API, eu vou mandar menos, porque eu sei que o pacote tem um tamanho X. E esse pacote isso vai ferrar o cara que está no 4G, por exemplo. Então, assim, o cara que é de outra área, não correlata com tecnologia, ele vai trazer o conhecimento dele de uma forma mais macro, né? Então, sei lá, um cara trabalhava com produção de evento, ele vai trazer alguma coisa da logística de produção de evento para a logística de desenvolvimento de software, por exemplo. Sempre tem alguma coisa que você pode pegar emprestado de outras áreas, né? Mas o cara que já trabalha com tecnologia, mas ainda não programa, ele vai trazer conhecimentos muito mais correlatos. E isso é um diferencial absurdo na hora de você conseguir sua primeira vaga. Então, respondendo à pergunta que eu mesmo fiz, quem já trabalha com tecnologia pode migrar para a programação, sim, e de forma muito mais rápido, certo, senhor Renzo? Perfeito, meu querido. Hoje nos animamos, eu tava com medo aqui olhando, porque a live do Instagram implode. Nós temos ainda 9 minutos, estamos tranquilos, cumprimos a nossa pauta, a nossa missão, estamos já nos encaminhando para o final, mas eu espero que tenha sido útil aí, então, para dar uma desmistificada nesses caminhos para você conseguir a sua vaga. Espero que tenha ficado mais claro quais são as alternativas. E fica um vídeo também, né, que a gente fala, não é que a gente está falando para não fazer a faculdade, a gente só está
falando para não fazer a faculdade como um caminho para a primeira vaga. Se você sentir falta, você pode fazer depois, e esse é um caminho, na nossa opinião e na nossa experiência, observando os casos reais, que esse me parece ser um caminho que funciona, que é muito mais eficaz. Eu acho que essa é a grande melhor, conclusão. né? Porque você para, você não faz com aquela pressão de passar em prova, de nota e tal. Você vai com o objetivo... Você de aprender, de verdade, né? Que é o objetivo da faculdade, né? Da universidade, né? Eu não sei qual que seria a diferença, eu imagino que seja só semântica, né? Mas o objetivo da universidade é ensinar, é transmitir conhecimento. Não é conseguir sua primeira vaga, você vai fazer correndo, puta, eu vou me esforçar, desculpa o palavreado, eu vou me esforçar aqui bastante para conseguir a nota e tal, e vou virar à noite, vou entregar para tipo, puta, beleza, mas para conseguir sua primeira vaga, às vezes você consegue fazer isso com muito mais leveza e com muito mais aproveitamento, né? Às vezes, puta, fazer 8, 9, 10 matérias seguidas para acabar mais rápido e tal. Sei lá, às vezes, puta, uma faculdade que leva 3, porra, faz em 5. Pega menos matérias, né? Na particular, você vai gastar mais dinheiro, né? Mas numa pública, por exemplo, você consegue ir equilibrando isso, né? Porra, faz menos, assimila melhor o conhecimento, e aí você consegue fazer um negócio que vai, de fato, servir para você, que é aprofundar seu conhecimento. Beleza? Então, bom, estamos ficando por aqui, né? Lembrando que a gente vai ter aí a partir do dia 22/3 a nossa nova edição da Jornada Rumo à Primeira Vaga, né? Se você quiser saber mais, tem o link aí na bio do Renzo. Eu vou colocar o link na minha bio também, deixa eu até anotar aqui, colocar o link da jornada na bio do Moa, porque tem mais informações ali no link da bio, clica lá se você quiser um passo a passo completo para você conseguir a sua primeira vaga como programador profissional e, de uma vez por todas, iniciar a sua carreira à prova de crise. Você clica lá no link da bio e se inscreva, vai ser grátis, online, muito conteúdo, muito conhecimento. Você vai sair desse evento muito, 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 muito mais preparado para conseguir a sua primeira vaga como programador. Ou o link na bio, se você estiver ouvindo ou assistindo, rumoaprimeiravaga.com.br. Acesse aí e se inscreva, certo, Renzo? Perfeito, meu querido Moa. Então, muito obrigado para você que está aí nos ouvindo na gravação, que ouviu até aqui agora. Se tiver também algum amigo ou amiga que de repente está interessado nessa primeira vaga e você está vendo que está indo pelo caminho que é mais longo e a pessoa acha que é só aquele caminho que existe, então compartilhe aqui esse vídeo com essa pessoa também. E marque a gente, diga o que você achou aqui desse papo para a gente estabelecer um diálogo. Coloque aí no seu stories, me marca o Moa também, tá? Que a gente compartilha e a gente continua esse diálogo aqui também nas redes sociais, tá bom?